E aí, galera, beleza? Independente da idade que vocês tenham do lado daí, desenho animado é sempre uma coisa que mexe com o nosso lado infantil, mexe com a nostalgia que a gente tem na memória. Então hoje nós trouxemos aqui para vocês uma lista dos 10 desenhos dos anos 80 que mais marcaram a nossa memória. Vocês estão prontos para isso? Então bora para a vinheta! Se você viveu os anos 80, você vai receber hoje um grande carinho na memória. E se você não viveu, fica com a gente também, porque eu tenho certeza que você vai se divertir demais nesse vídeo. Nós preparamos para vocês uma lista dos 10 desenhos que mais nos marcaram e que são referências dos anos 80. E eu tenho certeza que muitos de vocês vão se lembrar e também adoravam eles. Além de uma tonelada de informações nerds e a nossa tão querida resenha, certo, Tio? É isso, mas antes... Não se esqueça de se inscrever no canal, assinar as notificações, compartilhar com a galera. Isso dá uma puta força pro canal, tá? Então, bora pro vídeo. Vamos nessa. Cavalo de Fogo. Lançado em 1986, Wildfire, conhecido no Brasil como Cavalo de Fogo, foi lançado nos Estados Unidos e conta a história de Sarah, uma garota de 13 anos de idade que se descobre uma princesa. Ela retrata a viagem ao reino terrestre, onde a Sarah é transportada para um reino medieval alternativo, onde ela vive diversas aventuras e luta contra sua principal adversária, a Diabolim. Você lembra desse desenho, Dan? Eu lembro, cara. Eu lembro que a Sarah tinha alguma coisa que levava ela pra esse mundo medieval. Era um portal. Cavalo de Fogo ia até ela, pode chamar aventura. Isso mesmo. Ela ia correndo, aí do nada eles pulavam, o cavalo sem asa virava um Pegasus, né? Total. Não, física zero. Eu lembro desse desenho como se ele fosse um desenho muito longo, uma série, com mais de uma temporada. E na verdade não, né? Cara, eu não sabia, galera, mas durante a pesquisa que eu fiz sobre esse desenho, eu descobri duas coisas, né? Não parece, mas a gente pesquisa. Duas curiosidades sobre esse desenho, tá, galera? A primeira, ele foi produzido pela Hanna-Barbera, que, nessa época, nos 60, 70, 80, 90, ela era o carro-chefe. Tinha vários outros títulos produzidos pela mesma empresa. Exatamente. Né? E aí, inclusive, se vocês quiserem um vídeo sobre Hanna-Barbera depois, deem um toque pra gente. Dá pra gente fazer um vídeo mais sobre as empresas que atuaram nesses segmentos de desenho, porque tem bastante coisa legal pra gente falar. Perfeito. Mas entre elas, Hanna-Barbera acaba sendo a principal dessa época. Cavalo de Fogo teve um total de 13 episódios. É mesmo, é? Tipo, o SBT estressou o Cavalo de Fogo. Não, completamente. Deve ter pagado milhões na ocasião, né? Foi um negócio da China. Veio só mostrar grátis. Veio só mostrar grátis dos mesmos vídeos. Caverna do Dragão. Uma coisa que eu lembro nitidamente, cara, da minha infância, era que eu, assim, quando eu cresci, eu descobri que eu perdi o meu poder de teletransportar. Porque às vezes você dormia, né? Você estava no quarto, tal, você dormia, você acordava na tua cama, porque seus pais te levavam. Sim. E, cara, Caverna do Dragão era aquele desenho que você acordava, você pegava o teu cobertor na sala, ia pro sofá, deitava no teu cobertor pra comer o seu cereal, tomar ali o seu café da manhã, enquanto você assistia. E, cara, inspirado no jogo Dungeons and Dragons e lançado em 1983, Caverna do Dragão, ele conta uma história medieval, entre aspas. É verdade. Só que ele começa com um grupo de jovens que estavam fazendo um passeio num parque de diversões e eles acabam sendo teletransportados para um mundo místico medieval. Do nada. Do nada. Tipo, tô lá, meu. Entro aqui e saio lá. É isso. Lá você tem os personagens, você tem o Hank, o Presto, o Bob, a Diana, a Sheila, chegam no mundo, adotam um unicórniozinho, a Uni. Bem tranquilo também de fazer isso, né? De boa, adotam pegar um cachorrinho. Acabei de chegar, vou adotar um unicórnio. E juntos com o Mestre dos Magos, cara, eles vão combatendo o principal inimigo, que é o Vingador. Cara, você já falou sobre os principais personagens, vamos dizer assim, né? Mas desses que você falou, incluso o Vingador, de quem que você mais curtia? Cara, eu vou falar pra você que eu achava o Vingador pitoresco. Eu tinha um probleminha. Não, porque vamos lá, quem tinha asa era ele. Ele montava no cavalo, tipo, ele segurava o cavalo com as pernas. É muito treino de perna, gente, é muito treino de perna. Mas tinha um outro personagem, que eu imagino que é aquele que você vai falar, que é o Tiamat. Pra mim, cara,
Eu me lembro de ter visto em poucos episódios, mas era sempre muito legal. Eu ficava esperando, na verdade, assistir os episódios esperando o Tiamat e o fim. Porque eu queria assistir o fim, mas na nossa época a gente já ficava nessa expectativa que acabou não sendo contemplada. Né? O Mestre dos Magos, para a maioria das pessoas, cara, ele é um dos piores mentores. Ele não falava coisa com coisa, ele chegava do nada, ia embora sem querer. E para quem não sabe sobre Caverna do Dragão, ele teve um total de 27 episódios. Ele foi coproduzido no Brasil ele foi coproduzido no geral pela Marvel e pela Toei Animation. Olha só. E olha que interessante, a Toei Animation é uma das responsáveis por produzir também um anime muito famoso que é Cavaleiros do Zodíaco. Sim. E até hoje tem discussão entre o pessoal aí dos anos 80 e 90 sobre o final de Caverna do Dragão. A comunidade fã, né? Não a comunidade fanboy, né? A comunidade fã mesmo discute até de maneira interessante, assim. Sim, tem várias correntes diferentes de pensamentos para definir o final do desenho. Né? Cara, até teve uma versão original que foi feita para explicar o final de Caverna do Dragão, mas nem todo foi aceita. Vamos lá, quando fizeram essa versão original sobre o final de Caverna do Dragão, a maioria dos fãs preferiu continuar fazendo sua própria teoria. Porque se a gente parar pra pensar no jogo Dungeons and Dragons, a graça de você jogar RPG é justamente essa. Alguém narrar e você fazer com que o jogo tenha finais diferentes. Cara, até fizeram um filme chamado Dungeons and Dragons, que não fez tanto sucesso, porque os fãs esperavam alguma menção à Caverna do Dragão. E está para sair agora, se não me engano, agora em 2023, está para sair um filme chamado também Dungeons and Dragons. E com certeza esse é um desenho que não poderia faltar. Denis o Pimentinha. Lançado em 1983 e derivado de uma tirinha de um jornal americano. Gente, pra quem não sabe o que é uma tirinha de jornal, tá? Morre, diabo! É uma história, tipo uma sketch desenhada, tá? Em um pedaço de jornal que conta uma história curta, tá? Geralmente a gente chama de tirinha porque ela realmente tinha o formato de uma tirinha, né? Eram poucos quadrinhos que estavam ali no jornal. E aí, como a página do jornal é longa, esses quadrinhos acabavam formando uma tirinha. Sim, e tinha muita gente que colecionava, chamava tirinha porque você cortava uma tira do jornal pra guardar. A gente tá ficando um pouco grande. Mas, inspirado nessa tirinha, Denis o Pimentinha veio pro Brasil, foi reproduzido no SBT, tá? E passou aqui por muito, muito tempo. E basicamente ele retrata a história de um moleque hiperativo da vizinhança, tá? Sabe aquele menino bom? Sabe? Aquela criança gente boa, aquela criança que não dá trabalho, tranquila, que não enche ninguém. No, God! No, God, please, no! 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 E aí o que acontece? É uma criança imperativa dos anos 80 que vive se metendo em problema. Ele é sim no desenho um menino educado, ele é um menino de bom coração, ele tenta ajudar, mas sabe aquele moleque que assim, é gente boa, cara, mas ele tem o dom pra cagada. É a verdade. E ele atormentava muito o personagem que era o Sr. Wilson. Sim. O Sr. Wilson, Que cara, tinha um bigode. e um nariz um nariz bozo. Mas, cara, era muito legal o desenho. E pra quem não sabe, diferente dos desenhos anteriores que a gente mencionou, a gente tá falando de um desenho que teve 2 temporadas e, cara, acredite se quiser, teve 78 Bastante episódios. coisa, né, cara? Eu imaginava que Cavalo de Fogo tinha mais do que Denis. Cara, você sabe que Antes da pesquisa. tem uma coisa interessante sobre os desenhos dos anos 80, que a gente estava comentando em off aqui, né? Sim. Alguns desenhos, incluso o Denis o Pimentinha, na minha memória, eles são episódios compartimentados. Ou seja, o episódio em si, ele é um ciclo, ele tem começo, meio e fim, e aí o outro episódio é um outro sketch, Perfeito. uma outra coisa, uma outra aventura, vamos dizer assim. Não tinha o que hoje às vezes parece que nem X-Men tinha muito continua. Ele não é um desenho que a história se deriva de uma continuação. Exato. Agora, existem alguns desenhos que eles são fundamentalmente uma série, de fato, Sim. né? O Caverna do Dragão, ele é um pouco de uma mistura disso. Se você assistir os episódios em separado, você consegue entender, mas você tem uma compreensão muito melhor se você assistir todos eles. Ele tem são poucos episódios que continuam do anterior, mas ele tem aquele padrão do continua. Exato. Como o próprio Cavalo de Fogo também tinha Sim. alguns episódios Sim. continua, mas a sua grande maioria era começo, meio e fim.
E o Denis do Pimentinha, eu me lembro muito disso, assim, eram sketches realmente. Faz muito tempo que eu não assisto, então talvez se eu assistir hoje eu vá entender alguma conexão. Mas ele ficou marcado pra mim sendo assim, sabe? Histórias com começo, meio e fim, pronto. DuckTales. Cara, se tem um desenho que eu assisti muito, são Os Caçadores de Aventura, com a música do Luiz Ricardo. Velhos castelos, belos duelos, Com a música do Luiz Ricardo, que também fazia a voz do Bozo. A gente já deu desprazer pra eles de colocar aí no mas a música de DuckTales, o começo de DuckTales pra mim, cara, ele é tão icônico quanto o começo da turma. O começo da turma, o começo da turma você olha assim e fala, meu Deus, sabe, o cheiro de naftalina, você vai sentindo assim o cheiro de naftalina. Cheiro de fita, né, aquelas caixas de fita gravada que a gente tinha. Gente, pra quem não sabe, Os Caçadores de Aventura foi produzido pela Disney, tá? Sim. Na verdade ele saiu de um quadrinho de quadrinhos da Disney. Sim. Que ele retrata a história do quê? 3 patinhos que são sobrinhos do Pato Donald. E quando o Pato Donald vai pra Marinha, ele conversa com o tio Patinhas e fala pra ele tomar conta dos meninos, tá? Eu me lembro muito mais, na verdade, cara, de ter lido os quadrinhos. Foi uma época que, pra mim, ela foi bem rica, assim, de leitura. Eu acho que devia ser aquela coisa de tá começando a ler, né, aprender a ler e tudo mais. Então, quadrinho, isso era quadrinho, o livro era a série Vagalume, né? Exatamente. Mas era um pouquinho, a série Vagalume veio um pouquinho depois ainda, anos 90, a gente deixa pra outro vídeo, né? Deixa pra isso. Mas eu me lembro muito bem dos quadrinhos, até porque era uma coisa barata, então era um tipo de distração muito boa na nossa época para as crianças, né? Os pais, qualquer 50 centavos, R$1 ali, davam alguns quadrinhos, e aí comprava na banca e deixava a criança ali um fim de semana inteiro entretida. Cara, Mentira! Você tem a sua moeda de número 1 ainda? putz, cara, deveria ter. Eu acho que foi o primeiro desenho que eu me lembro que ele começou a fazer referência a filmes famosos. Então, DuckTales, por exemplo, você tinha informações sobre Shakespeare, sobre Indiana Jones, sobre James Bond. Os personagens usavam momentos ou trechos de filme, que exemplo, aquela bola de pedra que vem atrás do Indiana Jones no Templo da Perdição. Abertura, inclusive, do DuckTales, né? Exato. Então tinha muito esses momentos de filmes e ele foi exibido, por incrível que pareça, de 1988 a 1998. Não, baita tempo, né? Mas é engraçado porque eu vejo assim, a nostalgia, ela é uma ferramenta importantíssima nas produções atuais. E aí em DuckTales, que, né, quando que foi o lançamento? 1988. Então, lá já se usava isso como uma ferramenta. Eu tinha 4 anos. Então... Ou não, né? Não sei qual que é a data. Pois quando você assistia, né? Mas o mais interessante ainda graças à nostalgia, que havia uma conexão, né? Porque não era só um desenho para criança, era um desenho para criança, mas que trazia o pai para assistir, a mãe para assistir. He-Man e os Mestres do Universo, galera, foi lançado em 1983. E essa parte aqui, desculpa gente, essa parte aqui eu tenho que ler pra vocês. Ele trazia as aventuras do príncipe de Eterna, Adam, que protegia os segredos do castelo de Grayskull, onde, ao primeiro sinal de perigo, ele erguia sua espada ao alto e dizia: pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força! Ele mudava. Não, e aí do nada ele é um cara que ele está com uma camiseta rosa, um colã, e ele pega do nada uma coisa. Do nada ele acabou de sair do CrossFit. E morreu. Cara, esse desenho é maravilhoso. Você lembra de He-Man? Eu lembro bastante. Lembra cara. bem de He-Man? Lembro bastante. Se você me perguntar qual era o fim da história, eu não vou lembrar. Cara, He-Man era basicamente na época dos anos 80, você tinha personagens muito parecidos. A história era bem parecida, tipo assim, era acompanhada de uma história com guerreiros, amigos e afins, enfrentando um inimigo específico, ou um grupo de inimigos, no caso aqui era o esqueleto, né? E você tinha ali sempre, assim como o Thundercats, no final você tinha uma mensagem que o herói passava, uma lição de moral, alguma coisa para incentivar as crianças. Esse era um ponto que eu lembro antes do meme. Antes de falar, ouça. Antes de agir, pense. Antes de desistir,
Tente, antes de ir ao banheiro, veja se tem papel. Eu já lembrava que existia ali uma liçãozinha de moral no fim, que trazia ou um resumo, ou às vezes a mensagem principal, que durante o episódio era subliminar, mas aí no fim era necessário destacar, porque afinal de contas era um desenho para criança. Na vida, tudo é relativo. Um fio de cabelo na cabeça é pouco. Na sopa... E cara, o He-Man é interessante porque ele rendeu brinquedo, ele rendeu lancheira, os brinquedos dos anos 80, tudo. Isso é interessante da gente falar, né, pessoal? O lance do desenho animado, ele é mais do que o business de televisão. Sim. Na realidade, o desenho animado... Ele é mais do que o entretenimento, ele é o business. Exatamente. O desenho animado é parte, na verdade, de uma estratégia de venda que é feito para aquele produto que está sendo comercializado ali em diversos formatos. Então tem formato de boneco, tem formato de... hoje em dia a gente não pode mais dizer boneco, né? Tem em formato de action figure... tem em formato de jogo de tabuleiro, tem em formato de jogo de carta, enfim, jogos. Aí você tem lancheira, você tem copo, e assim, tinha roupa. Sim, né? Cara, você pega a Glaslit, que era uma empresa que vendia... Nossa, agora você foi longe. O cheiro da naftalina. Você pega a Glaslit, o mesmo carro que era do Giban, era o carro do Jiraiya, que era o carro do Rambo. Entendeu? É mais ou menos o que acontece hoje, por exemplo, com o Uno e o Jeep Renegade. Basicamente. O motor é o mesmo, a carcaça que é completamente diferente. Mas nesse desenho, inclusive, ele teve ali os seus spin-offs, inclusive em 2018 ou 2019, se eu não me engano, lançou um review, vamos dizer assim, do He-Man, né, que eu particularmente não gostei. Eu curti. Tá? Eu não gostei. Eu assisti... Eu não gostei. Eu assisti todos os episódios e achei legal, assim, foi um revival de um desenho querido com uma outra perspectiva. Achei legal, ok, assim. É que também eu não sou aquele tipo de fã, tipo, putz, eu quero ver a história original ali, entendeu? Com o He-Man eu não tenho esse apego. Eu poderia ter esse apego com outros desenhos que eu sou mais fã. Cavaleiros Novo, você gostou? Então, exatamente. Cavaleiros do Zodíaco pra mim, cara, é tipo a bíblia do desenho animado, do mangá, ou seja lá do que vocês queiram chamar. Pra mim, eu chamo tudo de desenho, beleza? Entendeu? Só que assim, ó, o He-Man, ele teve, além de tudo, ele teve um filme chamado Os Mestres do Universo, que quem interpretava era o Dolph Lundgren, que faz o Drago nos filmes do Rock e o pai, né, do Victor Drago. Sabe, você nunca ouviu dizer que omitir é diferente de mentir? Não assista um filme, não. Inspetor Bugiganga. Esse daqui, cara, de toda a nossa lista aqui, eu acho que foi o que eu mais assisti. E eu me amarrava nas bugigangas que ele tinha ali no casaco dele, e as invenções e tudo mais, eu achava incrível, cara. Cara, tinha o chapéu-cóptero, ele esticava o pescoço. Cara, o Inspetor Bugiganga... Não, e era um chapéu-cóptero com controle, né? Ele tinha um dirigível aqui, né? Ele tinha um dirigível. Ele foi estreado em 1983, tá? E ele começou, por incrível que pareça, a gente assistia no SBT. Mas ele começou na Record, pra quem não sabe. O Inspetor Bugiganga nada mais era do que um detetive, que ele era meio humano e meio ciborgue, tá? Lutava contra o crime e usava os gadgets, né? Inclusive, em inglês, o nome dele é Detective Gadgets, né? Isso. Inspector. Acho que é Inspector, né? Acho que é Inspector Gadget. Uma coisa assim. E aí, o que acontece? Ele tinha essas coisas, esses artefatos biônicos, E ele, na verdade, nada mais era do que uma mistura, né? Do Agente 86, Inspetor Clouseau, e ele foi inspirado também nos filmes da Pantera Cor-de-Rosa. Sim. Que tinha ali o inspetor... Era um clima de detetive, inspetor. Eu não sei por que isso fazia tanto sucesso na época, cara. Cara, veio desde o Kojak, né? Tipo, mano. Aí o que acontece? Ele tinha uma sobrinha que chamava Penny, tá? Uma menininha, os dois andavam juntos combatendo o crime, porque afinal de contas, você vai combater o crime, nada melhor do que você levar uma criança. É o que diz a cartilha. Exato, é a cartilha de um detetive, é o que acontece. E eles lutavam contra diversos inimigos, entre eles o principal era o Garra. Basicamente, todos os casos que ele resolvia, era tudo, na sorte. Era tipo o Mr. Bean. Tá aí. Era basicamente Era o Mr. Bean antes do Mr. Bean ter o seu próprio desenho. Sim. Se eu não me engano, saiu um live action do Inspetor Bugiganga, não saiu? Do Inspetor Bugiganga, Se eu não me engano, saiu um live action. Não tenho certeza. Se tiver saído mesmo, a gente coloca aí. Mas, cara, é um puta desenho legal e, gente, vale a pena pra vocês assistirem. Esse é legal. E esses são episódios realmente compartimentados. Então, qualquer coisa que vocês pegarem
no YouTube ou em algum site que disponibilize, vocês vão conseguir pegar uma história com começo, meio e fim e curtir. Muppet Babies. Muppet Babies de 1984, com aproximadamente 100 episódios. Esse eu não fazia ideia que tinha tudo isso, cara. Cara, eu também não fazia ideia, só que ele retrata o quê? Nada mais é, tá, do que bebês com, cara, loucos de ácido. Loucos de ácido. Não, os bebês tomaram tanto tóxico que eles chegaram a ficar feio, não, né? o bebê tomava energético. Cara, nada mais é do que o que acontece. Os bebês estavam lá num quarto, existia uma babá, que hora e meia dá uma olhada. A babá saía, os bebês começavam a viajar. Entendeu? Só pra vocês terem mais ideia. Então assim, eles tinham... O que será que tinha na mamadeira, né? É. E o que acontece? Eles tinham umas aventuras imaginárias, onde eles começavam a viver, e assim como outros desenhos, principalmente DuckTales, eles viviam cenas de filmes. Só que eles não encenavam, é difícil um desenho encenar, né? Então, eles reviviam. Mostrava eles correndo, por exemplo, numa cena da Estrela da Morte de Star Wars explodindo. Mostrava eles dentro de navio. Agora que você falou, eu realmente não lembro se eles estavam loucos de alguma coisa ou se era só a hora da Naninha. Era a hora da Naninha, estavam sonhando. Cara, na verdade, assim, eles passaram por coisas de Star Wars, Star Trek, Caça-Fantasmas, também Indiana Jones, De Volta pro Futuro, Peter Pan, sempre tinha uma aventura. E aí eles eram interrompidos por algo ou por alguém, geralmente a babá. Ah, tá tudo bem, gente? Aí ela entrava lá, o que era, por exemplo, o tentáculo de um polvo gigante, mostrava eles lá, era uma coberta, segurando, cara. E era um desenho bem fofinho, era engraçado, muito criativo. Esse recurso foi usado muitas vezes, né? O recurso da imaginação em sonho, ele foi usado muitas vezes, foi usado em filmes, inclusive, em filmes reais, assim, né? Quero dizer, não desenhos animados. Foi usado também em outros desenhos. O Mundo de Bob é muito inspirado nisso, sim, né? Sim. Então, assim, é um recurso comum. É aquela coisa, né? Quando você fala que a história foi um sonho, você pode inventar qualquer catch que vier na tua cabeça. Às vezes não. Funciona. A gente tá brincando sobre ácido, mas assim, se você parar pra analisar, é um desenho que ele incentivava, dizendo que é importante que a criança use a imaginação, que sonhos são possíveis, que... Toda criança tem isso e todo adulto sabe disso, e é por isso que tem um esforço tão grande em privar um pouco a criança do crescimento nas primeiras fases ali, pra deixar imaginar mesmo. Thundercats. Thundercats, cara, desenho de... Calma, você já viu o olho de Tandera? Eu tenho um probleminha. Sobreviventes do planeta Tandera, desenho lançado em 1985, mostra as aventuras de felinos guerreiros, que logo no primeiro episódio eles estão fugindo do planeta deles, que está sendo ameaçado pelos mutantes, a nave está sendo atacada. Tem um personagem que é muito importante neste desenho de 1985, ele sempre aparece como um fantasma, que é o Jaga. Na versão de 2013 ou 2014, se eu não me engano, o Jaga tá vivo, que ele mostra o que aconteceu antes deles precisarem fugir. Que legal. Então o Jaga é muito importante pra série, só que assim, ele morre durante essa fuga, mas eles conseguem fugir pro terceiro mundo. Tá? E lá você tem o Pantro, você tem a Chitara, você tem o Lion, que é o líder. Thundercats, ele fez parte de talvez alguns bons anos ali de televisão. Sim. É vívido até hoje os personagens em si. Sim. A Espada Justiceira, o Olho de Tandera, a Toca dos Gatos. A Toca dos Gatos. A Toca dos Gatos. E aí, cara, a gente falou anteriormente, né, sobre o desenho animado como estratégia de venda. Eu acho que, teve produto pra caramba sobre Thundercats e tem até hoje, de plástico quebrável, então tinha um monte. Sim. Na verdade, quanto mais quebrável fosse, melhor. Melhor, né? Você precisa comprar outro. A criança ia perturbar na cabeça dos pais pra ter outro. A gente gosta pouco, né? Não tem Thundercats no tema do canal. Pois é. Ursinhos Carinhosos. Cara, esse aqui de 1985 é um dos desenhos que eu mais assisti. É uma família de ursos, mas na verdade você sempre tem ali um leão, você tem um cabritinho, tem um elefantinho. Que aí,
durante a pesquisa, eu nunca tinha... Eu não sei como que eu lembrei desse elefante agora, cara. Eu nunca tinha parado pra pensar que tinha outros bichos. Tipo, não estragava a experiência. E quando eu fui ver, realmente era a família de ursos, e os demais eram, tipo, primos, meio parentes. Ursinho, pra mim, me remete a um bichinho de pelúcia. Sim. Sabe? Então, por mais que seja uma família ali e tal, vamos dizer assim, tem licença poética, porque remete pra mim a ursinho de pelúcia, e eles são muito parecidos com isso, né? Cara, mas olha que interessante, quando eu tava fazendo essa pesquisa, pesquisei sobre o inimigo, coração gelado, tinha um alvado, que era um bichinho todo esquisitinho, tinha a Laurinha, que gritava pra caramba, mas olha que interessante, esse desenho, legal você falar de ursinho, por quê? Não sei hoje em dia, mas antigamente, tipo, não importa se era menino, o que era, sempre alguém tinha um ursinho. Sim. Que dormia abraçado, ficava agarrado, ficava cheirando. Era bem comum. O desenho abordava temas sensíveis, como exclusão, preconceito, aceitação, entre outros. Agora, olha que interessante, você pega esses temas e você coloca um ursinho que já era uma coisa que as crianças dos 80 pegavam. Então, era meio que como se fosse remetendo à confiança. Sim, totalmente. Entendeu? Tipo, totalmente. porque existiam também brinquedos, tinha um lado business. Agora imagina, você encontrava um bichinho preferido, no caso tinha um leão lá que era o... Valente. O Valente. O leão era o Valente. Aí você pega o Valente, que é aquele que você mais gosta. Cara, dependendo do episódio, você poderia se sentir abraçado pelo próprio personagem, né? E o contrário também, né? Às vezes a criança partia do desenho para ter o seu preferido. Ou então a criança já tinha um ursinho de pelúcia e identificava no desenho, né? Porque os bichinhos de pelúcia eram completamente aleatórios, né, cara? Sim. Tipo, podia ter um, sei lá, um ornitorrinco. Um ornitorrinco, exatamente. Era completamente aleatório. Jace and Willard Warriors. Como é que chama em português esse desenho, cara? Jace e os Guerreiros do Espaço. Não tem absolutamente nada. Pois é. E aí, meu, qual é que é a tua pira? A maioria das pessoas falam, qual? O quê? O Danilo fez a mesma coisa. Cara, eu não assim, eu precisei abrir o YouTube, mostrar pra ele e falar, cara... Não tô lembrado, não. E aí o Jace se junta com os amigos, com os parceiros, pra ir atrás do pai dele, porque o pai dele tem uma parte de uma raiz que precisa ser juntado com a parte da raiz que tá com o Jace, para que eles possam destruir esses adversários. Olha entendeu? só que coisa interessante, né? É um enredo bastante complexo. Sim, sim. Tudo bem. Teve um pouco de uso de droga para escrever isso, talvez. Talvez a gente não pode negar, tá certo? Mas assim, é um enredo complexo. Daria um filme, daria uma série, daria qualquer coisa desse tipo. Daria um enredo de um game. Então, é bastante comum a gente ver esse tipo de coisa nos anos 80. E cara, eu fico triste porque ao longo do tempo isso foi se perdendo. As coisas foram se tornando cada vez mais conceituais. E as histórias, essas riquezas de enredo e tudo mais foram se perdendo. Lógico que a gente tem exceções, óbvio que a gente tem exceções, mas essas obras que são um pouco mais comerciais, que estão aí no mainstream, elas acabaram se tornando um pouco mais rasas, né? Eu ainda sinto falta de histórias bem contadas, como eram as histórias dos anos 80 e 90. Galera, por isso que a gente trouxe para vocês essa lista com 10, lembrando que não era uma competição, a gente queria trazer para vocês 10 desenhos antigos que talvez pegassem no coração de vocês. Se fosse pra gente fazer de fato um vídeo com tudo que a gente lembra, ia dar um top 500. Então assim, não dá pra colocar, como é muito pessoal de cada um, não dá pra colocar qual é o melhor, qual é o pior. Coloca você aí a sua lista de 10 desenhos que mais marcaram a tua infância. Conta pra gente, mas também não esqueça de curtir, compartilhar com os amigos, ativar as notificações do sininho, se inscrever no canal. E gente, tudo aqui é feito com muito carinho pra vocês. Eu agradeço por vocês terem assistido a gente até aqui, ter dado essa moral pro nosso trabalho e tamo junto, até a próxima.